Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam na sua vida ser um diferencial, ser algo assim permanente, em que você viverá um tempo precioso com Deus, tendo paz consigo mesmo, tendo paz com o seu próximo e tendo paz com o Criador, que é Deus, o Senhor dos céus e da terra. Que as bênçãos divinas estejam sendo derramadas sobre a sua vida e que você possa estar cheio desta graça salvadora de Cristo Jesus. A salvação é o maior presente que alguém pode receber nesta vida. Salvação preciosa, perdão dos seus pecados, direito de vida eterna, só através da misericórdia divina para alguém alcançar e desfrutar desta bênção maravilhosa. Durante 30 minutos eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, eu quero também responder perguntas. Eu estou de volta com o quadro que eu tinha no rádio, o Tirando Dúvidas. No programa anterior eu já respondi uma pergunta importante e hoje eu tenho outra pergunta importante também para ser respondida. Então é importante que você esteja usando este programa como uma ferramenta de bênção na sua vida. Você já adicionou o nosso WhatsApp no seu WhatsApp daí? É muito fácil. Você vai na sua agenda de contatos, adiciona o Falando ao Coração e manda uma mensagem pelo WhatsApp para nós. Quando a sua mensagem chegar aqui, eu vou começar a mandar para você o link do Falando ao Coração. Sempre importante nós vivermos juntos esta vida de paz, de esperança, de fé, de comunhão na presença de Deus. E aí você pode, no dia que não puder assistir em casa, na televisão, você pode assistir o Falando ao Coração através do seu WhatsApp, através do YouTube. E se você escolher já entrar direto no YouTube, não esqueça de inscrever no meu canal, se inscrever no meu canal. Será um prazer ter você no canal do YouTube. Lá no YouTube você acha centenas de programas, porque esse programa já está no ar diariamente há mais de 15 anos, 16 anos e alguns meses. E tem sido para mim um privilégio diariamente encontrar com todos vocês em diversos lugares do mundo para falar de Cristo, sua graça, seu poder, suas bênçãos e ministrar as mais diferentes bênçãos na vida de cada um. Vivamos juntos, portanto, essa obra de fé e deixa Deus agir e operar a nosso favor. Deus tem sempre bênçãos novas e preciosas na vida de cada um. Vamos para a leitura do texto bíblico de hoje, para já iniciarmos o assunto, que é a mensagem que eu quero ministrar ao seu coração. Vamos lá? Jó 42:10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Vamos entender neste texto bíblico que Jó foi abençoado, não porque pediu um milagre para si, não porque pediu que Deus entrasse em providência na sua vida, não que pediu que Deus virasse o seu cativeiro. Não foi esse o propósito da oração de Jó. Apesar de que não é errado pedir para Deus nos livrar do mal, não é errado pedir para Deus nos curar, não é errado pedir para Deus para nos salvar, não é errado pedir para Deus para nos abençoar, não é errado pedir para Deus para nos proteger. Mas nós precisamos, na oração, atender a alguns princípios que encontramos na oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus Cristo. Quantas pessoas fazem a oração do Pai Nosso, mas se procurar encaixá-lo no perfil daquela oração, ele não se encaixa. Não tem nada a ver. Porque ali é uma oração que mostra mais um perfil que nós temos que ter do que verdadeiramente um clamor que devemos levantar. A oração dita por Jesus, ali na chamada e conhecida como oração do Pai Nosso, começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa que nós precisamos de entender numa oração é que nós temos um Pai e que Ele está no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Será que ao orarmos a Deus estamos trazendo para Deus um perfil de comportamento que nós temos? De honrar a Deus sobre todas as coisas e considerá-lo como o Deus eterno de um reino eterno e que esse reino precisa estar instalado na terra e que ele começa a ser instalado no nosso coração para depois do nosso coração passar para outros corações e outros corações e poder alcançar o mundo? Quantas vezes nós fazemos esta oração do Pai Nosso? Na hora de um problema, na hora de alguma dificuldade, na hora de um aperto e assim por diante. Mas não vivemos esse estilo de vida estabelecido por Deus. Então é sempre importante. E há um outro texto, não vou comentar a oração do Pai Nosso, porque isso pode ser objeto de um outro programa. Mas há uma outra parte da oração do Pai Nosso, que diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É outra situação que esta oração traz como estilo de vida, para que nós possamos aprender que, quando pedimos perdão, nós já temos que ter liberado em nós perdão para aqueles que porventura nos ofendeu. Às vezes nós ofendemos a Deus com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com a nossa desobediência e queremos pedir perdão. Mas aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ferem, nós muitas vezes afirmamos: esse aí eu não perdoo. Não perdoo. E aí você bloqueia. Porque para alcançarmos o perdão de Deus na nossa vida, nós temos que, antes de pedir esse perdão de Deus, nós temos que liberar o perdão. Na oração é muito claro: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós precisamos de entender que orar pelo nosso próximo, orar por pessoas, liberando bênçãos na vida delas, é o nosso papel primordial no viver cristão. Jó nos dá exemplos importantes de como nos comportar diante das vicissitudes da vida, diante das circunstâncias contrárias que a vida nos traz, diante dos problemas que enfrentamos, para que nós possamos assim ter aberta a porta da comunicação com o céu e podermos tirar de lá, trazer de lá aquilo que precisamos para a nossa vida. O texto diz que o cativeiro de Jó foi virado quando ele orava pelos seus amigos. Se você pensar a vida de Jó, ela, por maior sofrimento que você que está me assistindo esteja passando nesta vida, ela era de longe, um sofrimento muito maior. Jó era um homem rico, Jó tinha uma família bonita, Jó tinha saúde para dar e vender, Jó era um homem tranquilo em tudo. De repente, Jó perde os filhos, perde todos os seus bens, perde toda a sua saúde e fica num estado de miserabilidade tão grande que os amigos aconselhavam para ele. E a esposa também aconselhava para amaldiçoar Deus, abandonar Deus, esquecer de Deus, afastar de Deus e morrer, porque a situação era a mais difícil possível que alguém possa imaginar. Era o fundo do poço para a vida dele. Mesmo assim, Deus encontra Jó orando pelos amigos. Quantas pessoas às vezes me dizem assim: eu vou orar por alguém se eu sou o maior necessitado? Eu vou pedir para alguém se eu sou o que mais precisa? Eu vou defender alguém se eu sou a pessoa que mais estou sofrendo? Jó não olhou para esse ângulo das coisas da vida. Ele olhou para o seu papel de servo de Deus, que apesar das dificuldades, apesar da enfermidade, apesar da pobreza que se mergulhou, apesar da solidão, porque já não tinha mais quem convivesse com ele, apesar da saúde totalmente debilitada, a ponto de não ter mais unhas, porque ele tornou-se um homem leproso e a lepra vai comendo as pessoas pelas pontas, os dedos, orelhas, nariz e assim por diante. Ele não tinha mais unhas. E a coceira daquela lepra na sua pele era tão grande que ele pegava um caco de telha e ficava coçando o corpo. O sofrimento era um sofrimento cruel. Mesmo assim, este Jó
é visto por Deus num gesto que comoveu a Deus, num gesto que contribuiu para que o seu sofrimento chegasse ao fim. Ele estava orando pelos seus amigos, pedindo: Deus, abençoa o fulano de tal. Mas Jó, você não está precisando tanto, porque não pede para você? Mas o coração de Jó era um coração de um intercessor. O intercessor é aquele que intercede a Deus por outras pessoas e às vezes até esquece de si. Jó esqueceu-se de si. Ele dizia: eu morrer não tem problema, meu lugar no céu está garantido. Eu sofrer, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas e eu estou aqui para ser bênção. Nós não podemos permitir que as dificuldades, que os problemas que porventura estejamos enfrentando ou que venhamos enfrentar, nos impeçam de ser bênção na vida de pessoas. Nós devemos ser sempre canal de bênção, sempre um canal de bênção, para levar aos corações paz, alegria, fé, esperança e vitória. E Jó pensava assim. E Deus resolve virar o cativeiro de Jó justamente quando ele orava pelos seus amigos. Vou parar um pouco aqui. Vou orar com você, que é um evangelista associado. Eu volto neste assunto, porque é um assunto precioso, mas é também um assunto glorioso. Eu vou parar para fazer esta primeira oração, vou parar para responder uma pergunta, vou parar para fazer algumas comunicações, mas eu volto nesse texto para continuarmos pensando no valor da intercessão. O valor da intercessão. O intercessor é aquele que esquece de si e lembra dos outros para apresentá-los a Deus. Esse é um gesto que honra a Deus, esse é um gesto que abre o coração de Deus a nosso favor. Oremos então, pedindo a bênção de Deus na vida de todos os que contribuem com o programa. Você pode orar comigo? Senhor, obrigado por cada pessoa que, abrindo o coração, tem contribuído para que este programa tenha os recursos necessários para se manter no ar e ser um canal de bênçãos, ser uma voz ativa a serviço do teu reino, do teu evangelho, e levar Cristo aos corações de pessoas ao redor do mundo. Abençoa, Senhor. Nós queremos ser sempre bênção. Nós queremos sempre levar a tua palavra. Nós queremos sempre falar de ti, ó Cristo, Senhor de nossas vidas. Nós queremos sempre levar a paz e a alegria que vem do teu trono a cada vida e a cada coração. Por isso eu peço, abençoa esses que contribuem, para que eu nunca venha parar com este programa, mas que eu possa continuar sendo um canal de bênçãos nas tuas mãos a tantas vidas por este mundo afora. Abençoa os teus filhos, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você para, neste domingo, estar conosco aqui na Betel. Pela manhã, 10 horas, à noite, 19 horas. 2 cultos. Inclusive, serão cultos de Santa Ceia. Será um prazer tê-lo conosco, para juntos cultuarmos e louvarmos a Deus de todo o coração. Chegou para mim uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar, perguntando: há vida depois da morte? Há vida depois da morte? Perguntas como essa nós precisamos de refletir, porque parece ser uma incoerência perguntar vida depois da morte. Mas eu posso te dizer que há vida sim, depois da morte. Por que que há vida? Porque o ser humano ele é feito de corpo, alma e espírito. Esse corpo, ele nasce e morre. Alma e espírito não nascem e nem morrem. Como é isso? É porque essa parte que é imaterial, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Lembra quando Deus fez o homem? Ele o fez com as suas próprias mãos, usando o barro, a argila. Quando aquilo estava pronto, aquilo de barro, aquele boneco de barro estava pronto, o que é que ele fez? Assoprou nas narinas o fôlego da vida. Naquela hora, aquele homem, aquele boneco, aquele barro, foi feito alma vivente. Então, o corpo veio da terra. A alma e espírito vem dos céus, vem de Deus.
Então, não morrem, continuam vivos. Ah, ótimo. Então, como eu tenho que fazer para que eu possa desfrutar da vida eterna? Eu digo para você o seguinte: o corpo morre, mas o que está dentro do corpo continua vivo. E agora, como fazer para que essa vida tenha significado? Aí tem dois caminhos. Tem o caminho largo, tem o caminho estreito. Caminhos ditos pela Bíblia. O caminho largo, que é o caminho que você faz o que quer, o que pensa, o que dá vontade, sem compromisso com Deus, sem compromisso com ninguém. Você leva a vida como se fosse só o corpo. Aí você pensa só no trabalho, pensa só nos negócios, pensa só no bem-estar pessoal, pensa só no seu lazer, na sua vida física, na sua vida terrena. Esse é um lado, é o caminho largo. Você nem pensa em Deus. Às vezes até diz que não crê que Ele exista. E você nem preocupa com o seu outro lado. Eu quero dizer para você que você não é só essa parte racional. Você é também a parte espiritual. Muitas vezes você cuida do material e esquece do imaterial, que é o espiritual. E aí, um dia você vai morrer, isso todos sabem, não preciso nem repetir. A gente não gosta de pensar nisso, mas isso vai acontecer. Um dia, cada um vai morrer. E como ficará o lado espiritual que não morre? Aí que entra a observação importante que eu quero deixar. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos o domínio da nossa decisão. O domínio da nossa decisão. Cabe a mim, cabe a você, cada pessoa decidir para onde eu vou depois da morte. Numa resposta assim, sem reflexão, sem refletir, ou uma resposta que possa vir para o nosso próprio bem-estar emocional, a gente diz, eu quero ir para o céu, quero ir com Deus. Não é só querer, porque alguém diz querer é poder, mas querer é fazer também. Então nós precisamos de tomar as providências que são necessárias. Eu quero ir para o céu quando terminar minha vida física aqui, eu quero ter uma eternidade com Deus, aí existe um outro caminho, um caminho chamado estreito. Caminho largo conduz à perdição, caminho estreito conduz à vida com Deus. Então, quando é que eu vou tomar o caminho estreito? E tem muita gente pensando que depois que morre é que ele vai tomar o caminho estreito. Não, é enquanto está no corpo. Eu tenho que decidir. Enquanto eu estou no meu corpo, eu decido para onde eu vou, para onde eu quero ir. Porque aí essa decisão que vai fazer toda a diferença. Se você decide ir morar com Deus, você só tem um caminho, chama Jesus Cristo. Se você quer levar a vida de acordo com o que dá vontade, com o que pinta diante de você, aí você está no caminho largo, você não precisa de Jesus, porque lá as coisas são levadas de acordo com aquilo que dá vontade de você fazer. Então esse é o caminho do sofrimento eterno. Então veja, depois da morte a vida pode ser de abundâncias e bênçãos, mas pode ser de sofrimentos e dores. Você escolhe, a decisão está diante de você. Eu quero ir para o céu, eu quero desfrutar das delícias celestiais com Deus e viver eternamente com Ele. Então tá, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eu tenho que ser um crente para isso? Claro. Você tem que crer em Jesus e esse crer é só um passo. Você numa caminhada não dá um passo só. Você dá o primeiro passo, depois dá o segundo, o terceiro e assim, nunca para na caminhada. Você tem que ter um alvo. Se o seu alvo é Cristo, você primeiro crê nele, depois passa a obedecer o que ele mandou fazer, depois começa a servi-lo conforme ele espera de cada um deles, dos que são filhos dele. E aí, você, encaminhado, quando terminar a vida física, você está assegurado lugar no céu. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, e você vai servindo a Deus e sendo bênção nas mãos dele o tempo todo. E aí você tem que negar a si próprio, tomar cada dia a sua cruz e seguir a Cristo pelo caminho. E aí você está no caminho estreito, você muitas vezes vai ter que dizer não para tantas coisas que você fazia antes, agora não deve fazer mais, mas você está assegurado a vida eterna. Então você é que escolhe, tem inferno e tem céu.
Enquanto você está no corpo, você escolhe para onde você vai. Ah, mas alguém disse que depois alguém pode orar por mim ou rezar por mim e tal. Não, isso aí não está na Bíblia. E a Bíblia é o manual. É a mesma coisa de eu dizer para você que o seu carro, se lê lá no manual, pode usar diesel, ou se for diesel, ou então usar álcool, ou etanol, ou gasolina se for flex. E aí, eu vou pôr água. Aí põe água, funciona o carro. Vai estragar tudo, vai complicar tudo. Então, nós precisamos de entender que a Bíblia é o manual. Não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que a Bíblia diz. Então, no momento que você tem a Bíblia como sua regra de fé, você tem que obedecer o que está escrito nela. Então, olha, há vida depois da morte. E essa vida pode ser no céu ou pode ser no inferno. Enquanto estamos no corpo, nós temos que decidir qual nós queremos. Está nas suas mãos, você toma a decisão que melhor lhe convier. A cada programa eu quero responder uma pergunta. Você pode deixar a sua, será um prazer te responder. Mas deixa o nome também. Parece que vocês estão fazendo pergunta, mas não querem identificar quem é. Pode identificar. Se você não quiser que fale o nome, eu não falo. Mas se quiser, se deixar o seu nome sem dizer, não fala o meu nome, aí eu falo. Se você escrever lá, põe o meu nome, mas não fala, eu não vou falar, vou respeitar. Mas eu estou falando com vocês no programa de hoje sobre uma mensagem bíblica que está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Leia comigo mais uma vez. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Eu já disse com vocês que Jó, num estado de sofrimento mais profundo que alguém possa chegar, ele é encontrado por Deus orando a favor dos amigos. Esse é um gesto que sensibiliza a Deus. Esse é um gesto que toca profundamente o coração de Deus. E Deus resolveu, naquela hora, virar o cativeiro de Jó, porque ele fazia isso. Nós precisamos entender que, como cristãos que somos, nós temos que ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então, é melhor sair abençoando as pessoas do que sair pedindo para si próprio. Porque quando a gente só pede para nós mesmos, demonstra um egoísmo profundo. Agora, quando eu peço para outras pessoas, aí demonstra uma gratidão por tudo que Deus é e faz, porque Ele pode abençoar alguém. E nós queremos ver o melhor nas pessoas que estão ao nosso redor. Jó orava pelos amigos. Ele tinha esposa, tinha amigos, tinha conhecidos, mas ele orava por aqueles que, por certo, ele lembrava os nomes deles, que eram os amigos. A gente normalmente é assim. A gente ora por aqueles que nós temos uma certa convivência. E quando fazemos isso, isso agrada a Deus. E Deus entra para ser o nosso advogado, para ser o nosso salvador, o nosso libertador, o nosso amigo, o nosso ajudador. Precisamos desenvolver em nós esse sentimento cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Isso é um gesto, é uma decisão, é um perfil de vida, é uma atitude que agrada a Deus e vai honrá-lo. Conta-se que 2 meninos, irmãos, o mais velho, o mais novo, andavam pelas ruas pedindo uma coisa aqui, outra coisa acolá, juntando latinhas para serem vendidas, muito pobres. E eles passam na casa de uma pessoa, perguntam se lá tem algumas garrafas, algumas latinhas, algumas pets, para que eles possam reunir. Aquelas pessoas deu algumas coisas para ele, mas trouxe numa latinha leite. Encheu uma latinha de leite e entregou na mão do menino e falou, esse leite é para vocês tomarem. Eles estavam com muita fome, tanto o mais velho como o menor. O mais velho pegou a latinha e pensou, meu irmão é menor do que eu. E a fome para ele é mais difícil de ser administrada do que para mim, que já sou mais adulto, já entendo melhor as coisas. E ele pegou aquela latinha, levou à boca, fez de conta que bebeu, mas não bebeu, cerrou os dentes e disse, beba agora. O menino bebeu, deu uns bons goles, menor, e devolveu para o maior a latinha e disse, agora é você. Ele outra vez levou a latinha à boca, cerrou os dentes e não bebeu nada. E disse, agora é você. E aí aquele menino bebeu mais alguns goles. E assim continuou. Ele bebia e dava para o irmão. O irmão não bebia e devolvia para o irmão menor. E o irmão menor acabou bebendo todo o leite da lata e ele não bebeu nada. Porque ele dizia,
ele precisa mais do que eu. Ele é menor do que eu. Ele entende menos as coisas do que eu. Eu quero que ele esteja alimentado. Independente se eu estou com fome ou não. Eu penso no bem-estar dele. O bem-estar, ele é o meu próximo. Eu quero vê-lo feliz, quero vê-lo alimentado, quero vê-lo melhor. Esse é o coração do cristão. Paulo diz, às vezes enfermo, mas levando saúde. Às vezes triste, levando alegria. Às vezes em conflito, levando paz. O cristão precisa ser esse. E Jó nos dá esse exemplo. Orava pelos amigos, quando tudo na vida para ele estava contrário, estava difícil, estava em sofrimento. E Deus virou o cativeiro de Jó. Quando nós temos um coração sensível ao sofrimento dos outros e nos oferecemos para ajudar de alguma forma, Deus nos honra, Deus nos abençoa, Deus nos reveste com a sua graça e Deus vira o nosso cativeiro. Seja alguém que tem o cativeiro virado, sendo um instrumento de Deus para abençoar outras vidas e outras pessoas. Chegou o momento de orarmos juntos. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou pedir a bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Oremos juntos. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas estas pessoas. Olha, Senhor, para todos estes nomes que chegaram para mim no transcorrer do programa. Olha, Senhor, para todas as pessoas que oram comigo neste instante. Estendas as Tuas mãos para curar o que está enfermo, para alegrar o que está triste, para salvar o que está perdido, para libertar o que está oprimido, para dar vitória, Senhor, na vida de cada um. Sê com todos estes Teus filhos, Pai, manifestando a Tua graça, o Teu poder e a Tua bênção. E opera milagres e maravilhas. Sê com cada um destes Teus filhos, Pai, agora. Eu, no nome de Jesus, ministro a bênção do Senhor na vida de todos. Olha, Senhor, para todos aqueles que contribuem com o programa. Olha, Senhor, para todos aqueles que divulgam este programa. Olha, Senhor, para todos aqueles que assistem este programa. E estendas as Tuas mãos para curar, alegrar, fortalecer e abençoar. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.